Olá, amigos! Bem-vindos a mais um vídeo de análises de poemas. E hoje eu vou analisar o poema For My Lover Returned to His Wife, de Anne Sexton, que foi um pedido da Maria Fernanda. Então, muito obrigada por esse pedido e você aproveite para deixar a sua indicação de análise aqui nos comentários que eu trago no próximo vídeo. E antes de entrar no poema, a gente precisa, claro, entender quem foi Anne Sexton. Ela nasceu em 1928 nos Estados Unidos e se tornou uma das principais vozes da chamada poesia confessional, ao lado de nomes renomados como Robert Lowell e Sylvia Plath. Bom, a poesia confessional, ela foi predominante nas décadas de 50 e 60 lá nos Estados Unidos e foi caracterizada por utilizar experiências pessoais, íntimas e também frequentemente traumáticas do autor como tema central. Só que aqui a gente precisa destacar um ponto, que a Anne Sexton, ela não gostava de ser chamada de confessional. Por quê? Ela considerava esse termo reducionista, porque naquela época ainda hoje existia uma diferença clara na forma como homens e mulheres eram lidos, tratados dentro desse movimento. Então, enquanto os homens eles eram vistos como grandes artistas que exploravam a sua interioridade, as mulheres elas eram frequentemente tratadas como instáveis, excessivas, emocionais demais, loucas. Então, a crítica da época ela reduzia a escrita das mulheres chamadas confessionais a uma poesia feminina, como se isso diminuísse seu valor estético, especialmente porque ela trazia o corpo, a sexualidade e também a vida doméstica para o centro da poesia. Como que Anne Sexton começou a escrever? Ela se casou aos 19 anos com Alfred Caio Sexton II. Enquanto seu marido servia na Coreia, a Anne trabalhou como modelo. E lá em 1953, ela teve a sua primeira filha, chamada Linda, e em 1955 teve a sua segunda filha, que era a Joyce. Porém, a Sexton ela sofreu de depressão pós-parto. E após o nascimento da sua primeira filha, a Linda, ela teve o seu primeiro colapso, sendo internada em um hospital neuropsiquiátrico, que hoje a gente entende que a Sexton ela estava com histeria e algumas pessoas também dizem que ela tinha bipolaridade, Mas eu não vou entrar aqui nesses méritos porque não é da nossa alçada. Mas durante o tratamento, o terapeuta dela incentivou ela a escrever e lá em 1957 a Sexton passou a frequentar grupos de escrita em Boston, o que a levou a amizades e relações com poetas como Maximilian Cumming, Robert Lowell, George Starbuck e a Sylvia Plath. E o seu primeiro trabalho, o volume To Bedlam and Faraway Back, é publicado em 1960 e tem como principal inspiração a experiência de Sexton com as suas internações psiquiátricas. E aí, nesse primeiro volume, a ideia de loucura que ela trata é expandida, assim como o ambiente físico do hospital psiquiátrico. Então, a gente pode ver que a Anne ela começou a escrever a partir da indicação do seu psiquiatra, como uma escrita terapêutica, para ela colocar para fora o que estava sentindo, só que isso não significa que a sua poesia era um desabafo desorganizado, como se fosse meramente um diário que ela só escrevia ali e saía publicando. A gente não pode reduzir a escrita da Anne Sexton como meramente uma escrita desorganizada. E muito pelo contrário, a própria Sexton dizia que ela mentia em seus poemas, Então, a gente aqui desse canal que adora Fernando Pessoa, você lembrou de algum poema que fala que o poeta é um fingidor? A Anne, ela era uma poeta, ela era uma fingidora, ou seja, ela partia da experiência, mas ela transformava essa experiência em construção estética. Então havia ritmo, havia escolha de imagens, havia elaboração, não era algo que ela simplesmente escrevia e tá bom. E isso dialoga muito com a ideia da morte do autor, que foi proposta por Roland Barthes, que ele defende que o texto não deve ser reduzido à biografia de quem escreve, porque o poema não é a vida crua. O poema é linguagem, ele é construção, ele é forma. E isso é fundamental para a gente não cair numa leitura simplista da obra da Sexton,
porque a própria Anne afirmou que cada poema é dono de si mesmo e tem voz própria. E ela também falou que cada poema ele podia sim ser profundamente pessoal e muitas vezes não estar sendo pessoal a respeito de si mesmo. Então, ao longo da sua produção, ela escreve sobre temas que eram considerados quase proibidos para mulheres da época, que eram a saúde mental, o suicídio, essa maternidade ambivalente, a sexualidade, religião, a vida doméstica como um ambiente opressivo à dona de casa, e ela também fez intertextualidade com textos clássicos, principalmente no que diz respeito à mitologia judaico-cristã, com histórias bíblicas, e aos contos de fadas, dos irmãos Grimm. Isso tudo prova como a sua escrita não era meramente confessional, naquele sentido pejorativo a que ela era atribuída. A escrita dela era trabalhada, ela estudava, sabe? Depois que ela, lógico que ela começou como uma indicação terapeuta, mas depois ela foi tomando gosto, ela foi estudando, ela foi refinando, e hoje nós temos essa obra incrível, maravilhosa dessa autora. A Anne ganhou muitos prêmios e também lutou com problemas mentais pelo resto da vida, sendo internada diversas vezes e cometendo várias tentativas de suicídio, sendo uma delas, que ela conseguiu êxito lá em 1974, aos 45 anos. Mas como eu falei, nós temos que ter cuidado para não reduzir a poeta a esse desfecho, porque a sua escrita ela é muito maior e mais complexa do que isso. Então, vamos passar a leitura e análise do poema For My Lover Returned to His Wife, que faz parte do livro Love Poems, que foi lançado em 1969. E vale destacar que os poemas desse livro, eles abordam temas como promessa, solidão, adultério e sexualidade. E eu vou ler o poema pela tradução de Adelaide Ivanova e também vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem ver o poema no original, tá bom? Vamos lá. For my lover returned to his wife, ou por o meu amante, pelo meu amor, voltando para sua esposa. Ela está bem aqui. Ela foi cuidadosamente esculpida para você, saída de sua infância, saída dentre seus 100 colegas de escola preferidos. Ela sempre esteve aqui, meu bem. Ela é de fato extraordinária. Fogos de artifício no meio do sempre maçante fevereiro e tão real como uma panela de ferro fundido. Vamos ser sinceros, eu fui passageira, um artigo de luxo, um veleiro vermelho brilhante no cais. Meu cabelo para fora da janela do carro, esvoaçante como fumaça, mariscos fora de época. Ela é mais do que isso. Ela é o que você tem de ter. Ela semeou o seu crescimento prático, tropical. Ela não é uma experiência, ela é toda harmonia. Ela cuida para que no bote salva-vidas haja remos e ganchos. Coloca flores no campo, na janela para o café da manhã. Ao meio-dia senta-se à roda do oleiro. Criou 3 filhos sob a lua, 3 querubins desenhados por Michelangelo. Fez isso com as pernas abertas nos terríveis meses na capela. Se você olhar para cima, as crianças estão lá como balões delicados que descansam no teto. Ela também carregou cada uma pelo corredor depois do jantar, suas cabeças inclinadas, 2 pernas protestando, íntimas, pessoa contra pessoa, o rosto corado com uma canção e soninho. Eu devolvo seu coração, eu dou meu consentimento para o detonador dentro dela latejando na lama com raiva, para sua cadela interior e o enterro das suas feridas, para enterrar viva a ferida pequena e vermelha, para a pálida tremelicante labareda debaixo de suas costelas, para o marinheiro bêbado que aguarda em seu pulso esquerdo, para o joelho materno, para a meia, para a cinta-liga, para a chamada, estranha chamada. Você vai se esconder nos braços e nos seios e puxar a fita cor de laranja do cabelo dela e atender a chamada, a estranha chamada. Ela é tão nua e única, ela é a soma de você mesmo e o seu sonho. Escalhe-a como um monumento, passo a passo.
ela é sólida. Quanto a mim, sou uma aquarela. Eu evaporo. Como já podemos prever pelo título, né? O poema retrata um caso de adultério, porém a voz poética ela não disputa o homem, ela o devolve. E isso quebra completamente a expectativa que nós temos de um poema sobre adultério, porque em vez de ter aquela rivalidade feminina, o que aparece é reconhecimento. E ao contrário do pensamento esperado da época, esse caso extraconjugal, ele não é visto como algo errado ou pecaminoso, apenas como produto das relações sociais. E logo no início, a esposa era descrita como alguém que acompanhou o homem desde a sua infância, alguém que participou da formação dele, do crescimento dele, como a gente pode ver nos versos. Ela foi cuidadosamente esculpida para você, saída de sua infância. E mais para frente também fala que ela semeou o seu crescimento prático. Então isso já introduz a ideia de como que eu vou competir com o amor que foi construído a vida toda, se eu fui só uma distração, um alívio à possível rotina que o casamento entrou. Ou seja, a amante, ela entende que não está competindo apenas com uma mulher, mas com uma estrutura inteira de vida. E lendo esse poema, eu lembrei daquela música, né, da Marília Mendonça, que ela fala o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade, porque essa música dela é justamente o que está nesse poema, né? Tipo, eu sou apenas uma amante. Como que eu vou competir com uma família, né, construída com seus filhos, com essa casa que você tem para quem voltar depois que a nossa noite acaba, né? E a forma do poema, como vocês puderam ver, reforça esse movimento, porque esse poema ele não é dividido em estrofes. Ele possui versos livres e faz o uso do chamado enjambment. Não sei se eu falei certo, mas pode ser um encavalgamento, que é quando uma frase ela não termina no fim do verso, ela transborda para o verso seguinte sem pausa pontuada. E essa técnica quebra o ritmo esperado, cria fluidez, acelera a leitura e dá ênfase às palavras deslocadas. Então, o uso desse verso livre e desse encavalgamento cria uma continuidade de pensamento, como se a voz, né, estivesse elaborando aquilo em tempo real, sem rupturas bruscas. Só que o que eu acho mais interessante é esse controle emocional, porque não há explosão, não há desespero, não há briga. Existe uma contenção muito calculada que torna o poema ainda mais impactante, porque a dor do eu lírico não aparece como grito, mas como consciência. E um dos aspectos centrais do poema, na minha opinião, né, é a forma como a esposa é construída, porque ela não é rivalizada, ela é elevada. Em vários momentos a gente vê que a esposa ela é associada à criação, à permanência, aquilo que sustenta. E há imagens que aproximam a esposa de algo quase artístico, monumental, como quando ela é comparada a uma criadora tão extraordinária quanto Michelangelo, né? Que ela criou os filhos, e uma companhia tão empolgante quanto fogos de artifício, ou seja, alguém que molda, que constrói. E ao mesmo tempo, ela é profundamente ligada ao cotidiano, à casa, à rotina, ao cuidado. Ou seja, ela encarna a figura da mulher que mantém o mundo funcionando, principalmente o mundo doméstico. E aqui podemos notar uma divisão muito forte dentro dos papéis femininos. De um lado, a mulher da estabilidade, da permanência, da casa. E do outro, a mulher da intensidade, do desejo e do instante. E nenhuma dessas posições é apresentada como ideal e perfeita. A esposa ela sustenta, mas pode estar presa a esse papel. A amante vive a intensidade, só que ela não tem lugar de permanência. E o poema ele não resolve essa tensão, apenas mostra que ela existe. E isso fica ainda mais evidente no trecho em que a amante, o eu lírico, diz: eu devolvo seu coração, eu dou o meu consentimento. Ou seja, ela não está sendo abandonada, ela está autorizando o retorno. E a partir daí, em vez de ela atacar a esposa, ela começa a descrevê-la de forma ainda mais complexa. Ela fala de um detonador dentro dela, latejando na lama, com raiva. Ou seja, essa mulher, que poderia ser vista apenas como estável e doméstica, também tem intensidade, também tem violência, também tem desejo. E depois o eu lírico menciona a cadela interior,
que aqui não funciona como um insulto, na minha opinião, mas como uma imagem de instinto, de corpo, de sexualidade. É como se ela estivesse dizendo: eu não sou a única que deseja, eu não sou a única que sente. E logo em seguida aparece a imagem de uma ferida pequena e vermelha sendo enterrada viva, o que sugere que esse casamento não é perfeito. Existe dor ali, mas é uma dor que foi abafada, incorporada, mantida em silêncio. E talvez seja justamente isso que sustenta essa relação. E depois o Orírico fala de uma labareda pálida debaixo das costelas, uma chama fraca, quase apagando, mas ainda viva. Ou seja, o desejo não apareceu, ele foi domesticado. Então ela junta dois elementos que normalmente a gente separa: o joelho materno e a cinta liga, cuidado e erotismo, maternidade e sexualidade. A esposa é tudo isso ao mesmo tempo. Isso desmonta completamente qualquer visão simplista do feminino. Aqui nós podemos, eu acho muito interessante essa parte, porque a esposa doméstica, né, ela fica ali em função do lar. E ela é sempre suprimida, como se ela não tivesse vontade própria. Ela está sempre em função do marido, em função das crianças, em função da casa. E aqui o eu lírico consegue colocar ela como alguém autônoma, alguém que também tem desejo, alguém que também quer e muitas vezes suprime o seu desejo, suprime a chama para manter aquela estrutura do casamento, da vida doméstica funcionando. Mas talvez o ponto mais incômodo para mim, né, nesse poema, esteja na figura masculina. Por quê? Porque enquanto a amante ela é capaz de enxergar toda essa complexidade que falamos, enquanto ela elabora, analisa, entende o lugar da esposa dentro dessa estrutura, o homem ele simplesmente transita entre esses dois espaços. Por quê? No final desse trecho, ele volta. Ele se abriga no corpo da esposa, se esconde nos braços dela, retoma esse lugar já construído, entende essa e atende a essa estranha chamada. E o que o poema sugere, de forma muito sutil, mas muito potente, é que o homem é o único que não enfrenta as consequências desse ato extraconjugal. Como assim? A amante, ela vai sofrer a perda, né? Ela está devolvendo o seu amante, o seu amor para a esposa. Ela está sofrendo. E já a esposa, ela vai permanecer na estrutura do casamento e provavelmente sem saber que está sendo traída. E o que acontece com o homem dentro disso tudo? Ele simplesmente retorna ao conforto do lar. Ou seja, existe uma simetria muito clara. As mulheres são atravessadas pela situação e o homem apenas passa por essa situação. Isso cria uma crítica silenciosa, mas muito forte às dinâmicas de gênero, porque no fim das contas, né, o custo emocional recai sobre as mulheres, enquanto o homem se mantém relativamente intacto dentro dessa estrutura, porque ele não precisa se desfazer, ele não precisa se redefinir, ele apenas volta. E é nesse contexto que a imagem final do poema ganha ainda mais força, porque a voz poética ela se compara a uma aquarela, ou seja, algo que não fixa, que se dissolve, que pode ser apagado. E à primeira vista, isso pode parecer um gesto de autoanulação, mas tem uma outra leitura, a de que esse apagamento é, na verdade, uma escolha, né? Ela não está sendo descartada, ela está se retirando. Isso transforma o sentido do poema, porque não é abandono, é a decisão, né? Naquela parte que ela fala, né? Eu devolvo o seu coração, te dou minha permissão para você voltar. E é um abandono, é uma decisão e talvez até uma autopreservação, né? Porque se ela continuasse nessa relação, ela poderia sair muito mais machucada. E se a gente for pensar na biografia da Anne Sexton, ela teve relações extraconjugais que marcaram profundamente sua vida emocional. Se eu não me engano, a primeira internação dela, né, por causa da depressão pós-parto, mas também foi por causa de
ato extraconjugal. Então isso marcou muito a vida dela. Só que aí a gente volta no que eu comentei lá no início do vídeo, porque nós não podemos ler o poema como relato direto da vida dela. O que a literatura permite aqui e o que a Sexton faz é uma reelaboração, como se o poema criasse uma versão possível de algo que na vida foi caótico, uma saída lúcida, consciente, quase controlada. Então, o poema ele não é uma confissão, mas uma reorganização simbólica da experiência. E talvez seja por isso que esse poema continua tão atual, porque ele não fala apenas de adultério, ele fala de lugares desiguais dentro das relações. E isso é ainda mais interessante quando a gente pensa no contexto em que o poema foi escrito. Por quê? Na década de 60, o adultério, especialmente quando envolvia a mulher, ele era fortemente condenado, visto algo como moralmente errado, pecaminoso, e hoje em dia também, só que era muito mais forte naquele contexto. E o poema, ele não segue esse caminho. A Sexton não constrói essa relação a partir do julgamento moral. Não há culpa explícita, punição, redenção. O adultério no poema não é tratado como um desvio ético a ser condenado, mas como uma realidade emocional complexa que simplesmente existe. E isso, né, por si só, já é uma ruptura muito forte com os valores daquela época. Em vez de perguntar, isso é certo ou errado? O poema parece perguntar, qual é o lugar de cada um dentro disso? E aí que o poema ganha profundidade, porque ele desloca o foco da moral para a consciência. Fala daquele momento em que você percebe que não ocupa o mesmo espaço que o outro e precisa decidir o que fazer com isso. E o mais difícil não é perceber, é aceitar. E a Anne Sexton, ela dizia que acreditava que as palavras tocam as pessoas. E esse poema toca justamente porque ele não dramatiza, ele não exagera, ele apenas mostra, né, com uma clareza quase desconfortável o que acontece quando alguém finalmente entende o lugar que ocupa e decide sair. Nesse caso, a mulher entende que ela não ocupa o lugar que ela gostaria, então ela simplesmente vira uma aquarela que se desfaz, se retira e se preserva. Bom, pessoal, então essa é a análise do poema de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que você achou, qual a sua análise pessoal desse poema, principalmente você que indicou esse poema, Maria Fernanda, e também deixa aqui a sua indicação de análise para o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!